Olá, meu nome é Túlio Pereira, eu sou professor de EBD da ADVEC Alphaville aqui em São Paulo e estou aqui hoje para compartilhar um pouco da Palavra de Deus aqui na aula da Escola Bereana. Nós estamos estudando a revista Heróis do Novo Testamento e a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título Timóteo, filho amado e fiel no Senhor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer. Eu quero agradecer ao pastor Ronaldo pelo convite. Pastor Ronaldo, eu fiquei muito feliz e honrado pelo convite. Que Deus abençoe o Senhor grandemente. Para mim é uma honra trabalhar na EBD da ADVEC ao seu lado. E para mim também é uma honra trabalhar na EBD da ADVEC ao lado das outras pessoas, do Edivanei Fernandes, dos demais membros aí da ADVEC sede, que eu tenho mais contato por conta da fábrica EBD e também que assisto aí na Bereana. Aqui em Alphaville, com o Eduardo Hoffman, que é o líder da EBD de Alphaville, do professor Fábio Mazeiro, do pastor Henrique Bravo, que é o pastor aqui da ADVEC Alphaville, que nos apoia bastante. E também não posso deixar de mencionar os membros da fábrica, o André Batalhão, o Alexandre Palmares, o pastor Erivelton e os demais membros da fábrica EBD. Para mim é uma honra trabalhar junto com vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos para a lição de Timóteo? Vamos lá. Bom, aqui na introdução, o pastor Gisiel menciona que Timóteo é citado 24 vezes no Novo Testamento. Ele dá o significado do nome Timóteo no grego. Ele diz qual foi a primeira vez e última vez que Timóteo é mencionado na Bíblia. A primeira vez foi em Atos 16:1 e a última foi em Hebreus 3:23. Diz que ele é um representante da segunda geração de obreiros da igreja primitiva e que também é um dos mais devotados colaboradores do apóstolo Paulo. Vamos lá. Bom, Timóteo. Timóteo significa aquele que honra a Deus. É o nome de origem grega. E Timóteo, no grego, é Timóteos, que ele é resultado da junção de duas palavras. A primeira palavra é timê, e a segunda palavra é theos. Timê tem como um de seus significados honra. Tem um versículo bastante conhecido na Bíblia, que é Apocalipse 4:11, que diz assim: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e pela tua vontade elas são e foram criadas. E este honra em Apocalipse 4:11 é justamente o substantivo timê que está contido no nome de Timóteo. A segunda palavra aqui, theos, essa já é mais conhecida, significa Deus, e que é de onde vem, no português, as palavras teologia, teontologia, teólogo, teofania e tantas outras. Então, timê mais theos, juntos, dão origem ao nome de Timóteo, que tem esse significado de aquele que honra a Deus. Prosseguindo aqui com a lição, agora ela vai destacar as origens de Timóteo e as circunstâncias em que ele se encontrou com Paulo. Bom, esse mapa aqui, eu vou explorar ele com mais detalhes daqui a pouco, mas nesse momento eu quero mostrar que Paulo ele sai em sua segunda viagem missionária de Antioquia da Síria, e ele chega às cidades de Listra e Derbe. E aqui ele encontra um discípulo chamado Timóteo, que está em Atos 16, no versículo 1, que era filho de uma judia crente e de um pai grego. E os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Aqui, lendo 2 Timóteo 1:5, nós sabemos que o nome da mãe do Timóteo chamava Eunice e a mãe da avó dele se chamava Lloyd. As duas possuíam fé sem fingimento, assim como o apóstolo Paulo também reconhece que o próprio Timóteo possuía também essa fé genuína, essa fé sem fingimento. E lendo aqui 2 Timóteo 3,15, nós daqui aprendemos, somos informados que Timóteo conhecia desde a infância as Escrituras. Ou seja, aqui, já no primeiro encontro de Timóteo, a gente já tem uma primeira lição. Timóteo, o ministério de Timóteo
não começou quando ele se encontrou com Paulo. Não foi nessa ocasião aqui que o ministério dele se iniciou. Mas o ministério dele começou dentro de casa, através dos ensinos das escrituras sagradas e da vida e fé da mãe dele e da avó dele. Então aqui já me traz uma primeira lição do valor que há no ensino religioso, o ensino sobre Deus, o ensino sobre Jesus, a formação cristã dentro de casa, a responsabilidade dos pais em formar os seus filhos. E aqui gostaria de compartilhar uma história, talvez muitos conheçam, mas acho que vale a pena mencionar. Disse que certa vez, né, certo pai chegou em um pastor e disse assim: pastor, a partir de qual idade eu tenho que começar a ensinar a palavra de Deus ao meu filho? E o pastor respondeu assim: qual é a idade do seu filho? E ele respondeu: 6 meses. E aquele pastor respondeu assim: então você está 6 meses atrasado. Ou seja, a mensagem, que é a lição dessa história, é que a gente deve ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos o quanto antes. Claro que em cada idade da sua forma apropriada, né? Você não vai ensinar para um bebê ou para uma criança da mesma forma que você ensinaria para um adulto. Mas a gente deve ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, e é obrigação. E além de ensinar as escrituras, nós devemos ser exemplo vivo de alguém que tem fé em Cristo, para que o nosso filho aprenda e seja formado na sua formação cristã, na sua formação religiosa. Ele conheça as escrituras de fato e conheça o Deus das escrituras, né? E hoje assim, eu fico meio que pensando que às vezes eu fico abismado, ainda mais a gente que trabalha em EBD, porque às vezes a gente vê alguns pais que não estão tão preocupados assim com a EBD. E o que é assim, mais assim, desesperador é que, além de não estar preocupado consigo mesmo, que já em si já é um mau sinal, eles, possuindo filhos, ainda não valorizam a EBD, que é mais desesperador ainda, né? Porque tendo filho, a EBD é primordial nesse papel de blindar, de formar a criança ali e dar a formação cristã para ela, tanto no ensino das escrituras, tanto no ensino que ela conheça o Deus das escrituras. E aqui eu fico imaginando aquele episódio de Mateus 19, 13 e 15, né? Porque aqui diz que os pais levaram as crianças a Jesus, e naquele momento ali eram os discípulos que estavam impedindo as crianças de se aproximarem de Jesus, e Jesus naquele episódio é contra os discípulos. Ele disse: deixem os pequeninos e não os impeçam, porque dos tais é o reino dos céus. Eu fico pensando que talvez hoje Jesus não repreenderia mais os discípulos, porque por conta dessa repreensão que está claro que a gente não deve criar empecilho nenhum para que as crianças se aproximem de Cristo. Mas naquela época Jesus repreendeu os discípulos. Hoje eu acho que ele repreenderia alguns pais, porque naquela época pelo menos os pais levavam as crianças até Jesus, né? E hoje, assim, alguns pais por aí não têm tido essa preocupação. Então, essa aqui é uma das primeiras lições também que a gente pode aqui depreender da vida de Timóteo e das suas origens. O ministério dele não começou quando ele se encontrou com Paulo, o ministério dele começou dentro de casa. Então aqui traz uma reflexão para nós que somos pais, de que nós não coloquemos empecilho, nós não criamos impedimentos para que os nossos filhos se aproximem de Deus. Nós não podemos perder os nossos Timóteos. Os Timóteos de hoje, os futuros ministros de amanhã, começam dentro da nossa casa. Os Timóteos de hoje começam dentro da sua casa. Não impeça, não perca os nossos Timóteos. Uma outra lição aqui dentro da revista, ainda dentro do tópico 1, que engloba essa circunstância do encontro de Paulo com Timóteo, é o que está aqui registrado em Atos 16, versículo 2. Tem uma informação aqui bem interessante, que diz que os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Ora, se a gente explorar um pouco as características de Timóteo, nós vamos notar que, primeiramente, Timóteo era um homem de fé. Segundo Timóteo 1,5, diz que ele possuía uma fé sem fingimento, ou seja, uma fé verdadeira. Segundo, Filipenses 2, do versículo 19 a 22, tem um texto muito interessante sobre Timóteo, onde Paulo diz que
Naquele período existiam alguns homens que se preocupavam mais com seus próprios interesses do que com a obra de Deus, e ele dá a entender ali que Timóteo é o contrário, ele se preocupa mais com a obra de Deus do que com seus próprios interesses. Ou seja, Timóteo é um homem comprometido com o reino de Deus. E terceiro, que eu destaquei aqui no slide, mas foi o primeiro versículo que eu li, é Atos 16:2, onde diz que os irmãos davam bom testemunho a respeito dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: imagina que Paulo chega em Listra e Derbe e vê a avó de Timóteo, que é uma mulher piedosa. Depois, ele vê a mãe de Timóteo, que é outra mulher piedosa. Mas quando ele olha para Timóteo, supondo, né, imagina que ele não veja a piedade em Timóteo, ele não enxergue a vocação de Timóteo. O que ia acontecer? Simplesmente Paulo ia seguir viagem e Timóteo ficaria ali e nós provavelmente nunca ouviríamos falar daquele rapaz. Então, mesmo que Timóteo tivesse tido uma avó e uma mãe piedosa e que também tivesse tido a oportunidade de aprender as Escrituras desde criança, conforme está em 2 Timóteo 3, no versículo 15, mesmo com tudo isso, nada disso adiantaria se ele mesmo não tivesse correspondido pessoalmente ao chamado de Deus. Então aqui eu aprendo que, ainda que você tenha pais piedosos, é você que tem que corresponder ao chamado de Deus. Se Paulo tivesse chegado ali na cidade de Listra e Derbe e não tivesse visto a vocação de Timóteo, e se Timóteo não tivesse correspondido pessoalmente ao chamado de Deus, ele não seguiria viagem com Paulo e nós não ouviríamos falar daquele rapaz. E o inverso também é verdadeiro, porque se nós pararmos para pensar, olhem só, a família de Timóteo não era uma família ideal, não era uma família perfeita. A mãe dele era judia e o pai dele era grego. A Bíblia fala pouco sobre o pai dele, mas a gente já percebe que não era um casamento entre judeus, era um casamento entre uma judia e um grego. E além disso, Timóteo também não era circuncidado, conforme o costume judeu, certamente por conta de seu pai grego também. Então Timóteo também não vem de uma família perfeita, a parte da mãe dele que era a parte mais piedosa da família. E eu posso ser aqui que eu esteja falando para pessoas cujos pais não são crentes. Mas, da mesma forma em que, ainda que eu tenha pais piedosos, mesmo assim, sou eu que preciso corresponder ao chamado de Deus, o inverso também é verdadeiro. Ainda que ninguém na sua família seja piedoso, isso não impede você de corresponder ao chamado de Deus. Portanto, aqui o cerne da questão somos nós, independente se temos uma família piedosa ou não, nada disso importa se nós mesmos não correspondermos diretamente ao chamado de Deus. Isso aqui foi um ponto crucial na vida de Timóteo, e essa informação aqui de Atos 16:2, em que diz que os irmãos davam bom testemunho a respeito dele, para Paulo fez toda a diferença para que ele pudesse seguir viagem e Paulo também identificasse naquele jovem um homem vocacionado a ser um futuro ministro do Evangelho. Bom, prosseguindo agora aqui para a lição 2, vamos aqui explorar os mapas com as viagens missionárias. Bom, aqui eu vou explorar as 3 viagens missionárias, então eu vou explorar 3 mapas, mas eu vou tentar aqui dar destaque aos eventos que se relacionam diretamente com Timóteo. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé chegam à cidade de Icônio, Listra e Derbe. São essas cidades aqui que Paulo se encontra com Timóteo na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, então, Paulo sai de Antioquia da Síria, passa pela região da Síria e da Cilícia e chega em Listra e Derbe. Aqui que ele se encontra com Timóteo, ele tem o desejo de levar Timóteo consigo e os irmãos dão bom testemunho a respeito dele. Timóteo segue com Paulo, eles passam por aqui. Paulo almeja ir para a Ásia, o Espírito Santo não permite, eles descem a Troade. Em Troade é o local onde eles têm uma visão de um macedônio que diz: passa a Macedônia e nos ajuda. A partir daqui, o relato de Atos começa a ser feito na terceira pessoa do plural, onde nós entendemos também que Lucas, a partir desse ponto, começou a seguir junto com eles também. Eles então passam a Filipos. Paulo e Silas são presos em Filipos. E aqui acho que tem uma questão interessante. Por que Paulo e Silas foram presos e Timóteo e Lucas e quem mais estivesse ali com eles não foram presos?
Eu vou compartilhar aqui a visão que eu tenho. Para mim, é porque eles não estavam em evidência. Aconteceu a mesma coisa quando foram prender Jesus. Apesar de Jesus estar com os apóstolos, Jesus era o alvo principal. E ser apóstolo de Jesus ali naquele momento, com certeza correria um certo tipo de risco. Mas eles não eram o alvo principal, eles não estavam em evidência. Tanto que eles fugiram e os soldados se concentraram ali em prender Jesus. A mesma coisa que acredito que aconteceu com Paulo. Paulo ali era que estava em evidência, não Timóteo e nem Lucas. E por isso que eu acho que eles não foram presos. Mas depois que eles saem de Filipe, eles vão a Tessalônica. Em Tessalônica eles são perseguidos, então eles saem de Tessalônica e vão para Bereia. Chegando em Bereia, a Bíblia diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam na Bíblia tudo que eles pregavam. Mas os irmãos de Tessalônica, ouvindo falar que Paulo estava em Bereia, desceram para Bereia e Paulo então teve que fugir. Quando Paulo sai de Bereia, ele desce a região da Caia, vai até Atenas, mas Timóteo permanece em Bereia. E Paulo dá ordem a ele que ele se reencontre com Paulo assim que possível. Paulo chega em Atenas, depois Paulo vai até Corinto, em Corinto que Timóteo volta a se encontrar com Paulo. E aqui depois eles seguem a viagem missionária, passam por Éfeso e por aqui, e depois eles retornam a Israel, sobem a Cesareia, Jerusalém, e eles sobem a Antioquia de novo. Na terceira viagem missionária, Paulo sai de Antioquia da Síria, e aqui é uma informação importante. Na terceira viagem missionária, ele permanece por mais tempo em Éfeso. E para falar a verdade, em Éfeso ocorre um dos maiores avivamentos que a Bíblia registra, que está em Atos capítulo 19. Nessa permanência de Paulo aqui, uma informação importante a respeito de Timóteo é que em Atos 19, 22, Paulo, querendo fortalecer as igrejas da Macedônia, ele manda Timóteo e Erasto às igrejas da Macedônia, enquanto ele mesmo permanece aqui na província da Ásia. Uma outra informação ainda importante sobre Éfeso que se relaciona com Timóteo é que, posteriormente, Paulo ouve falar que nessa igreja há alguns problemas. E quem ele manda para cá para tentar resolver esses problemas? Justamente Timóteo. E a primeira carta de Paulo a Timóteo é a carta em que nós sabemos dessa informação, que ele manda Timóteo para cá para tentar resolver os problemas que ocorrem nessa igreja, e também é a carta em que nós sabemos das instruções que Paulo deu a Timóteo para que ele soubesse o que ele deveria fazer e de como ele deveria se portar dentro daquela igreja. Observando, portanto, as viagens missionárias em que Timóteo acompanha Paulo, então estamos falando aqui de informações contidas em Atos dos Apóstolos. Mas se somarmos Atos dos Apóstolos com as informações contidas nas cartas paulinas, nós notamos que Paulo e Timóteo eram extremamente próximos, eles eram colaboradores extremamente íntimos. E para explorar um pouco mais isso, vamos ver mais alguns dados. Olha, eu estou colocando na tela aí as 13 cartas de Paulo. Se eu te perguntar assim, das 13 cartas de Paulo, em quantas delas você acredita que Paulo mencionou Timóteo? Você falaria menos da metade, metade, mais da metade, todas? Qual o seu chute? Olhem só, das 13 cartas de Paulo, Paulo menciona Timóteo em 10 delas. Na verdade, ele menciona Timóteo em 8 delas, e 2 cartas são direcionadas para o próprio Timóteo. Então, Timóteo ali é relacionado em 10 das 13 cartas de Paulo. Olha, é bastante. Isso mostra como Paulo e Timóteo sempre estiveram juntos e como eles foram bem próximos, né? Além disso, olhem só. Olhem como Paulo chamava Timóteo. Ele chamava Timóteo de cooperador, de homem de Deus, de irmão, meu filho amado e fiel, meu filho na fé, ministro de Deus e servo de Jesus Cristo. Todos esses termos demonstram o carinho e a consideração que Paulo tinha por Timóteo. Tanto aqui em relação à intimidade e amor, mesmo de um pai a um filho na fé, como aqui é o caso de meu filho amado e fiel, e também meu filho na fé, e como também em consideração à posição de Timóteo no reino de Deus. Chama ele de homem de Deus, de ministro de Deus, de servo de Deus, de irmão e também de cooperador. Dentre todos esses termos que o apóstolo Paulo usa para Timóteo,
um deles fala bastante comigo. É esse termo aqui, ó, cooperador. Esse termo, cooperador, fala muito comigo porque, primeiramente, me demonstra o grande companheirismo que existia entre os membros da igreja do primeiro século. E também porque, para mim, é um dos termos que melhor define quem somos. Então, vamos explorar aqui um pouquinho essa palavra para a gente ver o quão significativa ela é. Primeiro, Paulo não aplicou essa palavra somente a Timóteo. Ele aplicou essa palavra aos outros homens e mulheres que trabalharam junto com ele e o ajudaram na obra. Ele aplicou essa palavra a Priscila e Áquila, a Urbano, a Timóteo, a Tito, a Epafrodito, Filemon, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, e também ele se refere a si mesmo como um cooperador de Deus. Essa palavra no original é bem interessante. Ela é essa palavra aqui, sinergos. Sinergos é o resultado da junção de duas palavras, sin e ergon. Sin significa junto, ao lado, companheiro. Ergon significa trabalho ou obra. Sin e ergon dão origem a sinergos, que tem esse significado de companheiro de trabalho. Por isso, cooperador. São pessoas que operam juntas, né? São pessoas que trabalham juntas. Então, aqui, isso me demonstra que esse termo é um termo específico. Ele não tem um conceito amplo em que você pode aplicar qualquer tipo de companheirismo. Não é qualquer coisa que você faz junto com outra pessoa que você pode chamar de sinergos, que você pode chamar de cooperação, que você se refere a ele como um cooperador. Isso é tanto assim que no próprio Novo Testamento, quando se fala dos companheiros de viagem de Paulo, em Atos 19 e 29, é um outro termo que é usado lá. Quando se fala em companheiros de prisão de Paulo, em Romanos 16, 7, por exemplo, ali também é um outro termo que é usado ali. Então, são termos diferentes que não sinergos. Sinergos é usado para companheiro de trabalho, companheiro de obra, é um termo específico. O funil, ele vai se estreitando, né? Então, a gente não pode aplicar qualquer coisa, ele é usado para coisa específica, para uma aplicação específica. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, não é qualquer tipo de coisa que nós fazemos juntos que nós podemos chamar de companheiro nesse sentido de ser um cooperador, de ser um sinergos. A gente não é companheiro de balada, companheiro de bar, ou companheiro de nada disso. Nós somos companheiros de trabalho. O que nós fazemos juntos é a obra do Senhor. Então nós somos cooperadores, nós somos companheiros de obra, cooperadores de Deus, ok? Se eu continuo aqui a explorar essa palavra e eu olho ainda dentro do termo operador, primeiramente eu tenho esse sentido que eu acabei de dizer, que nós não somos companheiros de qualquer coisa, mas somos companheiros de trabalho. Mas se eu continuar aqui a explorar o que o apóstolo Paulo diz, eu percebo que em Romanos 16, 3 e 9, ele diz que nós somos cooperadores em Cristo. Então aqui eu tenho uma segunda aplicação. Além de nós sermos cooperadores de trabalho, nós também não somos cooperadores em qualquer trabalho. Então, o meu trabalho no meio secular, eu tenho os meus companheiros lá desse trabalho. São companheiros de trabalho, sim. Mas o que eu estou me referindo aqui não são também a qualquer tipo de trabalho. Nós somos companheiros de trabalho em Cristo. Somos companheiros de trabalho na obra do Senhor. Então, essa aqui é uma segunda aplicação que eu tenho em relação a essa palavra. Se eu exploro ainda mais um pouco, e agora eu presto atenção aqui no começo da palavra, nessa parte aqui, que fala de cooperador. Primeiramente, eu posso olhar ela em relação a Deus, porque nós somos cooperadores de Deus. É o que Paulo usa em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, e nesse versículo, especificamente, ele está se referindo a si mesmo como um cooperador de Deus. Nesse sentido ali, ele está querendo dizer que ele é um cooperador tanto que procede de Deus quanto que pertence a Deus. Ali quando você vê é sinergoi teu. Teu ali está no genitivo dá essa ideia de procedência ou de pertencimento. Então, isso nos passa que nós somos cooperadores de Deus, é que nós trabalhamos juntos com Deus. Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. E ele até diz em sua palavra, como crerão se não há quem pregue? Então Deus conta conosco, Ele escolheu fazer a obra através de nós,
Então nós somos cooperadores dele, Deus nos usa em sua obra. Então essa palavra cooperador, ela também traz esse sentido, de que nós trabalhamos juntos com Deus, que nós somos enviados por Deus e que nós pertencemos a Deus. Se eu continuo ainda a explorar essa palavra, e eu presto atenção agora, tanto aqui no começo, em co, que eu posso ver isso tanto em relação a Deus, mas eu também posso ver isso em relação ao próximo. Mas se eu juntar o começo da palavra com o fim da palavra, que aqui eu coloco a palavra cooperador no plural, fica cooperadores, que inclusive é assim que está em 1 Coríntios 3,9, eu tenho aqui uma outra aplicação ainda. Aqui eu percebo que eu não sou o único, nem você é o único, você não é o operador, mas você é um dos cooperadores de Deus. E essa mensagem dentro dessa palavra me traz um pouco sobre a síndrome de Elias, né? Porque a síndrome de Elias é aquela que assim, a gente chega para Deus e fala assim: Senhor, todo o teu povo é infiel e só eu fiquei, só eu que faço direito, só eu que sou bom, só eu que estou fazendo a obra do jeito que o Senhor gostaria que seja feita, então só eu que presto, né? E aí qual que é a resposta de Deus para Elias? Não, Elias, volta, porque ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então isso me demonstra que eu não sou cooperador sozinho, você não é cooperador sozinho, nós somos cooperadores, nós trabalhamos em conjunto e isso há esse companheirismo entre nós. Então, na verdade, nós podemos falar assim: eu não sou o único e você não é o único, mas nós podemos falar que nós queremos fazer parte de um grupo de irmãos, desses 7.000, dessas pessoas que são fiéis, para que nós juntos trabalhemos em cooperação, que nós sejamos juntos cooperadores na obra de Deus. Dentro de tudo isso, então, está contido dentro dessa palavra cooperador, pelo menos essas 4 aplicações que eu acabei de dizer. Primeiro, nós não somos companheiros de qualquer coisa, nós somos companheiros de obra. Segundo, nós não somos companheiros de qualquer obra, mas somos companheiros da obra em Cristo, somos cooperadores no reino de Deus. Terceiro, nós somos cooperadores que viemos de Deus e que pertencemos a Deus e agimos junto com Deus na sua obra. E quarto, nós somos cooperadores uns dos outros, nós trabalhamos em conjunto. Tudo isso me diz então o que eu aprendo com Timóteo e Paulo. Eu aprendo que Paulo não era autossuficiente em si, inclusive isso está na lição. E diz aqui: o intenso apego do apóstolo a seu amigo pode ser entendido pela necessidade de Paulo de ter ao seu lado cooperadores verdadeiramente leais e comprometidos. Isso mostra que ninguém é autossuficiente e completo em si. Portanto, eu aprendo o seguinte: ninguém faz a obra de Deus sozinho. Portanto, agradeça a Deus pelos cooperadores que Ele colocou ao seu lado para trabalharem juntos contigo na obra. Eu acho que aqui vale a pena a reflexão da gente pensar um pouco daqueles que trabalham ao nosso lado e orarmos mais por eles, agradecermos a Deus pelas vidas deles, porque são importantes para nós e nós também somos importantes para eles e nós fazemos toda a diferença no reino de Deus. Meus irmãos, vamos prosseguindo aqui para o tópico 3 da revista, onde ele aborda aqui primeiramente a missão de Timóteo em Éfeso. Bom, normalmente a gente associa Timóteo a um jovem. Até eu disse aqui no começo da aula que geralmente Timóteo é associado aos aprendizes vocacionados, aos potenciais ministros do Evangelho. E até disse que geralmente é associado a jovem, mas não só jovem, né? De fato, Timóteo é associado a aprendizes vocacionados, independente da idade. E, à medida que a gente se aprofunda mais na vida de Timóteo, a gente percebe que a missão aqui que ele tinha a se cumprir não era uma missão de gente pequena, não, era uma missão de gente grande, era uma missão de adulto, uma missão de um grande ministro de Deus, porque, imagina, Paulo passou um grande tempo em Éfeso, como nós vimos ali no mapa da terceira viagem missionária. Ali aconteceu um dos maiores avivamentos que a Bíblia registra, que tem Atos 19. Posteriormente, Paulo ouve falar que naquela igreja está ocorrendo alguns problemas. E ele te manda para lá para resolver esses problemas. E aqui na carta de Paulo a Timóteo, você percebe que são questões tanto relacionadas a falsos mestres
E também Paulo dá instruções a Timóteo de como ele deve tratar vários tipos de pessoas, como ele deve tratar os anciãos, as jovens, as viúvas, as mulheres, ou seja, cuidar de colocar ordem na igreja inteira, né? Chegar ali e botar ordem na casa, assim, na expressão que nós usamos hoje. Então, era uma missão de gente grande. A primeira carta de Timóteo foi escrita nesse contexto. A segunda carta de Paulo foi escrita em um momento em que Paulo estava aprisionado em Roma. Você percebe isso aqui lendo principalmente na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17. Ali no versículo 16 e 17, você compreende que Paulo estava preso em Roma, e ali ele manda a carta a Timóteo. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. A última carta que ele escreveu ao seu filho amado e fiel, a Timóteo, para a gente perceber o carinho e o relacionamento que os dois tinham, porque mesmo na hora tão difícil, ele pôde contar com Timóteo, né? Esperava contar com ele. Então, essa carta, Paulo está preso, está mandando aqui mais algumas instruções para ele, mais algumas instruções algumas mensagens de encorajamento, e também pede para que Timóteo vá ao encontro dele o mais rápido possível. E aqui ele termina dizendo, né, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Lendo as duas cartas de Paulo a Timóteo, nós notamos que ali existem algumas mensagens diretas de exortação, ordens mesmo de Paulo a Timóteo. E muitas dessas mensagens a gente usa muito nos nossos dias. Eu listei algumas aqui. Olhem só, essa daqui eu cansei de ouvir quando eu fazia parte do grupo de jovens. 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 2 Timóteo 1,6, desperte o dom de Deus que há em ti. 2 Timóteo 2,1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,15, essa daqui a gente aplica constantemente a qualquer obreiro, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,22, foge também das paixões da mocidade. 2 Timóteo 4,2, é a última que eu listei aqui, que diz assim: que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. As exortações de Paulo serviram tanto para Timóteo como servem para nós também. E dentre essas mensagens, eu separei duas aqui para a gente ver com mais detalhe. A primeira delas é essa daqui, ó. Combata o bom combate. Da mesma forma que Paulo combateu o bom combate, ele também convocou Timóteo a combater o bom combate. E nessa mensagem eu quero destacar apenas um aspecto que está contido nela. Você já parou para pensar por que Paulo chama o combate da fé de o bom combate? Por que ele chama esse combate de bom? Ele chama o combate da fé de bom combate por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E é até o que ele diz em Filipenses 3,7, que o que aos olhos humanos poderia ter algum valor, que poderia ser causa de lucro, ele considera como perda por causa de Cristo. Então ele sabe que uma vez que ele conhece a Cristo, não há nada no mundo que se compare ao valor que isso tem. Portanto, ele sabe que não há nada que ele possa fazer no mundo que se compare em termos de nobreza, em termos do que há de melhor de fazer, do que trabalhar no reino, trabalhar em prol do Evangelho. Trazendo isso aqui de uma forma mais prática. Imagina a gente tem um grupo de 5 pessoas. Um é médico, um é juiz, outro é advogado, outro é delegado e um é pastor. Todos os 5 se envolvem em coisas excelentes. Mas dentre os 5, o que mais se envolve em coisas mais que excelentes é o pastor. Porque dentre todos esses, é o pastor que se envolve com coisas eternas, com coisas relacionadas à vida eterna. Ele se envolve com o reino de Deus. Por isso o trabalho dele, ele se envolve em coisas mais que excelentes. Claro que é possível servir a Deus como médico, como juiz, como advogado, como delegado.
E, inclusive, você consegue usar essas profissões em prol do reino também. Mas de todos esses, todos escolheram coisas excelentes. Mas aquele que se envolveu diretamente no reino de Deus, ele está envolvido em coisas mais que excelentes. Então, isso torna o nosso combate não um combate comum. Ele torna o nosso combate um bom combate. De tudo que o homem possa fazer na vida, não há nada mais nobre do que ele se envolver no reino e trabalhar em prol do reino de Deus, em trabalhar em prol do evangelho, ok? Então isso traz para nós duas coisas. Primeiro, para aqueles que já trabalham no reino, traz uma valorização daquilo que a gente já faz, porque nos torna mais conscientes do que a gente trabalha. Não há nada melhor do que nós possamos fazer do que aquilo que nós já estamos fazendo. E para aqueles que ainda não trabalham no reino de Deus, mas que têm essa chama acesa em seus corações, fica a mensagem: combata o bom combate. Não há nada mais nobre que você possa fazer na sua vida do que se envolver no reino de Deus e trabalhar em prol do Evangelho. A segunda mensagem de Paulo a Timóteo que eu gostaria aqui de destacar é a que está em 1 Timóteo 4,14, que diz: não desprezes o dom que há em ti. Com essa mensagem, Paulo está exortando Timóteo a não ser negligente com o dom de Deus que há nele. Ser negligente significa você deixar de fazer algo que você devia fazer. Essa mensagem fala comigo e é pertinente eu abordar ela aqui na Bereana, porque dentre a audiência da Bereana existem muitos professores de EBD. E a Bíblia diz em Romanos 12,7 que aquele que ensina que haja dedicação, ou seja, aquele que ensina que dedique-se ao ensino. Portanto, se existe alguém que tem um dom de ensino e não se dedica, ele está sendo negligente. E essa exortação de Paulo, então, me exorta a ser mais dedicado, me exorta a ler mais a Bíblia, a orar mais, a pesquisar mais, a preparar a aula melhor, a fazer o máximo possível para que eu possa transmitir da melhor maneira possível a palavra de Deus. Portanto, ela fala comigo: Túlio, não despreze o dom que há em ti. E eu creio que também fala contigo: não desprezes o dom de Deus que há em ti. Mas sabe o que é melhor de tudo isso? O melhor de todas as exortações de Paulo a Timóteo é que, uma vez que nós damos ouvidos a essas exortações e as colocamos em prática, o melhor de tudo isso é o resultado. Que o resultado é esse daqui. Ele diz em 1 Timóteo 4,16: continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Fazendo isso, dando ouvidos às exortações de Paulo a Timóteo e as cumprindo, nós alcançaremos a salvação e também salvaremos aqueles que nos ouvem. Amém? Por fim aqui, meus irmãos, o pastor Gesiel, no tópico 4, diz que Timóteo foi citado em Hebreus 13:23, onde se diz que ele foi solto da prisão. Infelizmente, nesse caso, a gente não tem muitas informações, então a gente não consegue saber precisamente por que ou quando ocorreu isso. E por último, ele diz que há uma tradição da igreja que diz que Timóteo morreu como mártir na cidade de Éfeso. Eu quero ler aqui essa tradição, esse relato histórico. Eu estou lendo o livro dos Mártires, de autoria de John Foxe, que diz assim: Timóteo, o célebre discípulo de Paulo, foi bispo de Éfeso, onde pastoreou zelosamente a igreja até 97 d.C. Nesse tempo, quando os pagãos estavam para celebrar a festa chamada Catagogião, Timóteo repreendeu severamente por sua ridícula idolatria. Exasperado, o povo caiu sobre ele armado de paus. Terrivelmente espancado, o discípulo de Paulo expirou 2 dias depois. Bom, é assim que a história relata a morte de Timóteo. Claro que a gente não dá o mesmo valor à história do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada, é a verdade absoluta, mas creio que é útil para acrescentar conhecimento. Bom, é isso. Creio que aprendemos bastante sobre Timóteo. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para a aula de EBD no domingo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero demonstrar aqui como é que você tem acesso aos subsídios dentro da Fábrica EBD. Você vai em classes, jovens e adultos,
clique em Jovens e Adultos. Depois, procura a revista, no nosso caso aqui é Heróis do Novo Testamento. Desce a página. Primeiramente, você vai encontrar uma visão geral da revista, mas você pode clicar em Ementa, que vai listar todas as lições da revista. Procura a lição, no nosso caso aqui é a lição de Timóteo, lição número 11. E aqui dentro você vai encontrar o tesouro. Aqui você encontra o PowerPoint padrão, os subsídios que são produzidos pelo Pilar de Teologia da Fábrica, a aula da Escola Bereana, que é essa que você está assistindo aqui, o podcast da lição, que é produzido pelo Crente Docente, o mapa bíblico da lição, que é produzido pelo Geografia da Bíblia, e no dia 14 de março, a aula da IBD ministrada na DEVEC 7 será publicada aqui, onde você também tem acesso a histórico. Ok? Clicando em voltar, você volta para o site fabricaebd.org. Então você pode acessar fabricaebd.org e ter acessos ali a esses subsídios para ajudar você na sua escola dominical. Bom, é isso, meus irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.